Falar sobre alcenos, que é a continuação da aula passada. Na aula passada a gente falou dos alcanos. Hoje a gente tem aqui os principais desses alcanos. O menor dele é o metano. O metano é um gás, tá? Então é conhecido como gás natural. Ele é o principal componente do gás natural. A fórmula dele é CH4. Ele também é um gás estufa. Ele é presente em 15% do efeito estufa, ok? E ele também é obtido através da decomposição do material orgânico. Outro exemplo de alcano no dia a dia é o gás de cozinha. Então, o gás de cozinha, conhecido como GLP, ele é formado pelo propano e butano. E o material bem conhecido nosso é o petróleo. Tá? O petróleo é um material orgânico que a partir dele a gente obtém os principais hidrocarbonetos. Tá? Petróleo é um material viscoso e oleoso. Ele é formado ou foi formado há milhões de anos a partir da matéria orgânica soterrada. Então, a ação de micro-organismos da temperatura e a pressão vai dar origem ao petróleo. Através do petróleo, a gente pode obter vários materiais, por exemplo, gás de cozinha, a gasolina e vários tipos de óleos. Então, para refinar o petróleo, basicamente eu vou aquecer petróleo e a partir disso eu vou obtendo os materiais. Essa tabela aqui mostra justamente a relação da quantidade de carbonos com a natureza do composto. Os hidrocarbonetos gasosos, normalmente ele tem de 1 a 5 átomos de carbono. A partir de 6 até o número 38, esses hidrocarbonetos são líquidos. E a partir de 38, eles são sólidos. Aqui é uma relação entre quantidade de átomos de carbono com o estado físico. Tá? Isso aqui é importante porque normalmente ele pede para você identificar a quantidade de carbonos e qual é o estado físico e pergunta por que o estado físico é isso. Então tem a ver com a quantidade de átomos de carbono. Essa tabela aqui você vai ter que memorizar, porque ela é importante para dar nome aos compostos. Então você vai ter variando de 1 até 10, e esse número vai estar associado a um prefixo. Lembrando da aula passada, o prefixo met indica que tem 1 carbono, o prefixo et tem 2, prop tem 3 e assim vai até o número 10. E aqui a gente tem um tipo de ligação. Na aula passada a gente falou das ligações simples, falou dos alcanos. A aula de hoje é sobre alcenos, então vai ter uma dupla. Então agora, ao invés de usar an, que é para simples, um tracinho só, a gente vai usar en, que é quando o composto tem pelo menos uma dupla. Tá? Significa que ele pode ter uma simples e dupla. A insaturação aí vai prevalecer para a nomenclatura. Então, exemplo. Alcenos, que é a aula de hoje, são hidrocarbonetos que vão apresentar duplas. E essas duplas devem estar entre carbonos. Então, exemplo. Esse composto aqui tem uma dupla ligação entre átomos de carbono. É um alceno. Essa dupla ligação é chamada de insaturação. Esse outro composto aqui, ele também tem uma dupla. E essa dupla indica que ele é um alceno. Essa dupla poderia estar aqui, como também poderia estar aqui. No entanto, eu não poderia nem ter essa e essa dupla, nem essa dupla, senão seria uma outra classificação, não seria mais um alceno. Para ser um alceno tem que ter uma dupla ligação e apenas uma dupla. E aqui a parte interessante que é a nomenclatura. Como é que eu vou dar nome a um alceno? Então, aquela tabela ainda vai prevalecer, você vai ter que lembrar da tabela, tem que memorizar os prefixos e a quantidade de carbono. A partir disso, você tem que dar o nome em, que é um infixo, de acordo com a ligação. E a terminação vai ser sempre O. Então, por exemplo, esse composto aqui ele tem 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Eu sei que o prefixo 4
é but, de acordo com aquela tabela. Além disso, eu sei que ele tem uma dupla ligação, então eu sei que é em. Quando for dupla, é em. E a terminação vai ser O. Essa terminação vai continuar sendo a mesma, O. Então vai ser buteno. Só que agora você vai ter que numerar a ligação. Vai ter que dizer a localização onde está a dupla ligação. Então, por exemplo, nesse composto aqui, a ligação está localizada na posição 1. Essa ligação é a 2 e essa ligação é a 3. Porque você tem que enumerar as duplas ligações. Ou melhor, tem que enumerar, tem que localizar a dupla ligação. Porque pode existir compostos que se diferenciam. A posição de uma dupla pode mudar as características do composto. Já não é o mesmo composto desse aqui. Então, por exemplo, esse aqui é o mesmo composto, só que muda é a posição da dupla. Então, significa dizer que não é o mesmo composto, é outro composto. Aqui é o buteno 2. Significa dizer que a posição da dupla é a posição 2. Eu vou começar a contar, a localizar a dupla ligação de onde ela estiver mais próxima da ponta, da extremidade. Essa dupla ligação eu vou contar da proximidade com a extremidade. Então, aqui eu comecei contando daqui, porque essa dupla está mais próxima dessa ponta. Tá? Não poderia começar a contar daqui, não. Nesse caso aqui, eu posso contar daqui para cá, como de cá para lá, porque a dupla está no meio. Então, aqui eu posso dizer que é um 1, aqui eu posso dizer que é o 2, e aqui eu posso dizer que é o 3. Ou fazer o contrário, dizer que isso aqui é o 1, aqui é o 2, e aqui é o 3, porque essa dupla está na metade. Tá tão próxima dessa ponta da direita, como tão próxima dessa ponta da esquerda. Tá? Então, aqui vai ser o but2eno. Você também pode chamar de buteno 2. Tá? Você pode dizer que é o buteno 2. Não tem problema não. Ou 2-buteno. No nosso caso aqui, a gente não precisa se preocupar onde vai colocar esse número 2. Você pode começar no início, ou pode colocar no fim, ou como ele fez aqui, colocou na metade, entre o prefixo e o infixo. Exemplos. Esse composto aqui, ele tem 2 átomos de carbono. Aí eu vou ter que dizer qual é o prefixo dele, olhando a tabela. Eu sei que 2 átomos têm um prefixo et. Tá? Agora eu vou para a posição da dupla. A posição aqui só pode ser a 1. Tá? Eu não preciso colocar 1, mas aqui eu vou colocar já para a gente se acostumando com essa nomenclatura. E agora vai ser em, que é um infixo representativo da dupla ligação, e a terminação O. Então vai ser et1eno ou eteno 1. Nesse exemplo aqui são 3 átomos de carbono. Então vai ser prop, porque o prefixo para 3 é prop. Tá? A posição é 1, porque a dupla está mais próxima dessa extremidade. Essa aqui é 2. Tá? Então vai ser prop1eno. Ou eu posso chamar de propeno 1 ou 1-propeno. Tá? E agora a gente vem à atividade, que é para você escrever lá no Class. Você vai ter que escrever número 1 e vai dizer o nome desse. Tá? Letra A, letra B, letra C. Você vai ter que dizer o nome desses 3. Como é que você vai dizer o nome desses 3? Através daquela tabela. Você vai contar os átomos de carbono. Lembrando que isso aqui tem um carbono, tá? Essa aqui é a representação em linha desse composto. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Aí você vai lá na tabela e vê qual é o prefixo para 5. Na letra B, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você vai ter que ir lá na tabela ver qual é o prefixo para 6. E na letra C é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você também vai ter que ir lá na tabela e ver qual é o prefixo para 6. Além disso, você vai ter que dizer onde está localizada a dupla, né? Aqui a dupla está localizada na posição 1.
Aqui a dupla está localizada na posição 2. E aqui a dupla está localizado, deixa eu ver para onde ela está mais próxima. Está no meio. Está localizada na posição 3. Tá? Então, é isso a primeira questão. Na segunda questão é para você assinalar a resposta correta. Ele quer saber qual é a fórmula do gás de cozinha, isso sabendo que ele é uma mistura. Ele é uma mistura de propano e butano. Então, para fazer isso, você vai ter que escrever a fórmula do propano no seu caderno, tá? Propano eu sei que tem 3C, né? C, C e C. Então, é C3. E o butano é C4, né? 1, 2, 3 e 4. E depois escrever a quantidade de H. Então, você vai colocar o H em cada átomo de carbono. E depois vai vir aqui nas alternativas e dizer qual é aquele que tem a fórmula. Tá? Você vai escrever na segunda questão somente a alternativa que você encontrou. E vai colocar lá no CLES e depois escrever na sua resposta e enviar. Tá?